Nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal participou do resgate de 207 trabalhadores que, segundo as denúncias, foram submetidos a situação análoga à de escravo. Os trabalhadores eram terceirizados em vinícolas na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Após o ocorrido e com a repercussão que o caso ganhou, o vereador Sandro Fantinel, do Patriotas, usou seu tempo de fala na tribuna da Câmara de Caxias e aconselhou aos empresários da região, abre aspas, não contratem mais aquela gente lá de cima, fecha aspas. Senhor presidente, queridos colegas, vereadores, cidadãos de casa que nos acompanham, nesse momento obscuro e complicado da nossa cidade, da nossa querida região da Serra Gaúcha, eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões, e que é falta de mão de obra para o trabalho do campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Empresas que são muito importantes para a nossa Serra Gaúcha e para o nosso país, que são centenárias, que estão sofrendo um verdadeiro linchamento digital. Na verdade, eu venho aqui prestar minha solidariedade aos empresários e produtores rurais, visto que tenho pleno conhecimento das dificuldades de se empreender, principalmente no setor da agricultura. E, ademais, venho acompanhando os deslindes dos acontecimentos em Bento Gonçalves. Inclusive, e com relatos e imagens do local, que notam um verdadeiro exagero sobre tudo o que se vem dizendo pela imprensa. Aliás, não é novidade. Como é de costume, o empresário é tratado como vilão nesse país, como é visto de longa data na imprensa, inclusive nas novelas, que são um lixo cultural nesse país. As novelas brasileiras são um lixo cultural nesse país. E vão receber um monte de grana. Essa é a parte mais bonita. Segundo informações prestadas por uma das vitivinícolas, tudo e qualquer prestador de serviço, da Aurora, vou fazer nome, a mesma que os funcionários recebem alimentação de qualidade durante o turno de trabalho, como café da manhã, almoço e janta, sem distinções. Sem distinções. A vinícola Aurora conta hoje com 540 funcionários, todos devidamente registrados e obedecendo à legislação trabalhista. Porém, na safra da uva, dentro de um período de 60 dias, entre janeiro e março, a empresa depende de grande número de trabalhadores, se fazendo necessária a contratação temporária para o setor de carga e descarga, por causa da escassez da mão de obra. No mais, cumpre destacar alguns relatos de um ex-colaborador da empresa terceirizada, supostamente envolvida com o caso, que atuou na condição de supervisor dos trabalhos, que afirmou. Gente, aqui vem a parte que mais interessa a todo mundo. As palavras que eu vou falar agora são palavras da boca do delator. A boca do delator. E não do defensor, e sim aquele que delatou o suposto crime. Pasmem, porque agora é triste, é complicado, é absurdo o que a gente vai ouvir esse homem dizer. Diz ele, na sua delação: comecei a perceber trabalhadores cansados, estressados, alguns de ressaca por uma noite de bebedeira. Aonde é que escravo sai de noite para ir em bodega encher a cara? Em qual lugar do mundo que o escravo sai da onde ele trabalha para ir na bodega encher a cara? Me diz, vem aqui alguém e me explique. Em qual lugar do mundo existe esse tipo de escravidão? E aí chamam de escravidão o cara que de noite sai, vai para a bodega, enche a cara e no outro dia
está cansado, com ressaca, se sente estressado. Gente, é um absurdo, um absurdo. O mesmo supervisor, buscando dar um enfoque político para a situação, que não se esperava mais, desse tipo de gente, né? Chegou a dizer que quando alguém não trabalhava direito, ele tinha que entregar o nome para um cara, pasmem, que andava armado com a camisa do Bolsonaro. Gente, eu compreendo que existem as ideologias e que cada um defende a sua. Mas quando a gente atinge a hipocrisia máxima, no seu limite absoluto, um cara desse tinha que ir preso. Porque passar de todos os limites dessa forma é inaceitável. Usar da política, da ideologia e da mentira para prejudicar uma empresa como a Aurora, que é orgulho da nossa Serra Gaúcha, em todo o Brasil e no mundo. O qual é que parece um exagero quando tudo está publicado em relação à situação de Bento Gonçalves. Gente, eu registro aqui que eu sou contra qualquer tipo de maus tratos a funcionários de qualquer área. Agora, quando se usa da mentira e da hipocrisia, a gente não pode aceitar. Eu conheço, senhoras e senhores, vários produtores rurais aqui da nossa serra. Eu conheço os alojamentos onde os funcionários temporários ficam. São simples, são humildes, mas são temporários, são para 60 dias. O importante é que sejam limpos. Eu visitei ontem, senhoras e senhores, por causa desse caso, eu visitei um alojamento aqui próximo de Caxias, que o agricultor me ligou e me pediu: Fantinel, vem ver. E eu fui. Ele tinha contratado os funcionários por 30 dias e cedeu o alojamento para eles. Ele me chamou lá para mim ver o alojamento, porque os caras trabalharam 1 semana e meia e pediram as contas. Ele pagou tudo direitinho e foram embora. Não dava para entrar no alojamento. Do fedor de urina, do fedor de podre e da imundícia que eles deixaram o alojamento 1 semana e meia. E a culpa é de quem? Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. E vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas tão grave, foi uma escravidão tão grave, que além dos caras voltar bêbado para o trabalho, né? Teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora, que quiseram permanecer em Bento e que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando. Ué? Mas se estava tão ruim, senhor presidente, se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora? Quiseram permanecer trabalhando na empresa? Ué, se estava tão ruim, a situação teria que ser unânime. Todos deveriam querer ir embora. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar
10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluindo. Essa é a intenção. Obrigado, senhor presidente. Com a fala, outros vereadores, como Lucas Carenhato, do PT e Rafael Bueno, do PDT, reagiram, repudiando a fala de Fantinel. As falas do vereador que me antecedeu na tribuna, ela foi uma fala que não tem que discordar. Não contratem, abre aspas, não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e contratar argentinos, porque todos os agricultores argentinos só batem palma. São limpos, os argentinos, trabalhadores, corretos, cumprem horário, mantêm casa limpa no dia de ir embora, agradece o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do Estado, na agricultura, teve um problema com o argentino, ou com um grupo de argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. É disso que eu falei. Essa foi a fala que o vereador justificou através do meu pedido de questão de ordem, né? 2 pedidos, o segundo que foi deferido, para que fosse retirado dos anais. Mas disso que eu estou falando. Essa casa não pode naturalizar qualquer tipo de preconceito, de qualquer vereador. Eu lembro no passado, quando se falava em colocar porteira em Caxias nessa casa. E nós fomos notícia em Jornal Nacional. Tinha um certo vereador, à época, né? Falava que tinha que fechar as porteiras de Caxias e tal. Porque, não é isso, gente. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, né? Eu estou indo a Brasília logo mais. Estou indo a Brasília. Vou falar com o prefeito Adiló hoje sobre a ida de Brasília. Nós temos o CAN aqui que atende os imigrantes, das Irmãs Escalabrinianas e outras instituições para tratar desse assunto. Eu só acho que o Legislativo de Caxias não pode ficar com a imagem imaculada. Então, presidente, acho que a gente tem que emitir uma nota e, em nome de todos os vereadores aqui da Câmara, pedindo desculpas, que a gente não comunga com nenhuma prática de intolerância, seja imigrantes ou trabalhadores aqui que buscam a nossa região para sobreviver. Eu acho que o Legislativo, porque já tem notícia agora no Leove, saiu, em breve, acho que essa notícia vai estar espalhada no Brasil inteiro, né, inclusive para a gente não prejudicar os trabalhos aqui da nossa Câmara, porque senão daqui a pouco vão estar taxando o Legislativo caxiense, que tem 130 anos de história, 131 anos de história bonita, de trabalho, Então, acho que cabe uma nota na Câmara de Vereadores fazendo, porque vai tomar uma repercussão daqui a pouco, hoje, amanhã, e eu acho que o vereador Fantinel já se desculpou, já fez uma nota retificando, mas espero que isso aqui não tome outras proporções, que vai ficar feio para nós. Em seguida, então, o vereador Sandro pediu a palavra novamente para tentar se explicar. Que não me refiro ao senhor como pessoa, mas me refiro ao seu partido, costumado muito praticamente pescar palavrinhas no meio de uma fala de uma pessoa, para depois exercer críticas ou até mesmo criar problema para essa pessoa. Não é o caso, e eu vim aqui deixar bem claro que a minha colocação nessa tribuna da palavra baianos, tá? Não significa absolutamente que eu tenha alguma coisa contra os baianos. Eu citei a Bahia porque o processo pelo qual me trouxe aqui fazer a minha fala era relacionado aos baianos. Isso tem que ficar claro. Eu, pessoa Fantinel, não tenho absolutamente nada contra os baianos. Mas a questão da minha fala aqui era relacionada ao processo em andamento que aconteceu em Bento Gonçalves, que era relacionada a funcionários da Bahia. Eu falei aqui dos nordestinos, eu falei aqui dos maranhenses, que tem aqui trabalhando e bastante. Aqui na minha região tem bastante maranhense trabalhando. Eu falei dos maranhenses, falei do cearense, falei dos pernambucanos. Não. Eu citei a Bahia por quê? Porque a Bahia está presente no processo que está acontecendo neste momento com a questão que aconteceu em Bento Gonçalves, análoga à escravidão. Foi essa a minha colocação. Agora vem aqui colocar a palavrinha dizendo que eu sou contra o povo baiano, que eu sou... O que é isso? Onde foi a parte que eu disse que eu sou contra aquele povo? Ou que eu tenho alguma coisa contra aquela gente? Aonde foi que eu falei isso? Isso tem que ficar bem claro. E quando eu falei... Para deixar mais claro ainda, quando eu falei da questão da imundície, porque eu não quero que eu seja atrelado à fala de outros parlamentares que falaram imundície, sujeira, eu falei isso numa questão aqui do interior de Fazenda Souza, que os caras era para trabalhar um mês e foram embora uma semana e meia depois e deixaram o quarto imundo que eu visitei, não são baiano. Aliás, não são nem sequer nordestino.
Mas deixaram aquela imundície. E eu falei imundície somente daquela questão ali. E não de outra. Então isso tem que ficar muito bem esclarecido. Não ponham palavras na boca desse parlamentar, porque o bicho vai pegar. Quero deixar isso bem claro. Eu já retirei partes da minha fala dos anais, porque muitas vezes aqui, no calor da emoção, a gente diz uma palavra ou outra que talvez não deveria. Concordo? Somos humanos e cometemos erros. Agora, colocar palavras na minha boca, não nasceu o homem que coloque. E isso tem que ficar muito claro. Não tenho nada contra Pedro, Paulo, João, Maria ou quem seja. Apenas vim aqui apresentar uma situação que está acontecendo, que como eu conheço situações parecidas no interior onde eu moro, eu sei que muitas dessas situações, elas são forjadas, e a culpa muitas vezes não é nem sequer dos trabalhadores, mas sim daqueles que forjam para ganhar em cima das costas deles, tá? E eu sou contra qualquer tipo de trabalho escravo, qualquer analogia à escravidão. Agora, nós temos sindicatos que não trabalham, nós temos fiscais que não trabalham, porque se fizessem o seu trabalho, senhor presidente, essas coisas não aconteciam. Porque a função dos fiscais do município, seja de Caxias, Bento ou qualquer cidade da Serra, é fiscalizar estes ambientes de trabalho. Ou existe o sindicato do trabalho só para cobrar a mensalidade? É só para isso que existe? Então mandem os seus fiscais, passem em todas as lavouras, em todos os ambientes de trabalho agrícola, visitem os alojamentos, para ver como é que é a situação e para ver quem cria a situação. Não existe possibilidade econômica de se colocar esse pessoal num hotel. Não existe. Talvez, para concluir, senhor presidente, eu acho que a única coisa que tem que mudar daqui para frente, e aí fica para quem quiser entender que entenda, que os empregadores daqui para frente vão ter que contratar uma faxineira para ir todo dia fazer a limpeza nesses ambientes e nesses alojamentos. Que talvez esse tipo de problema, vereadora Gladys, não aconteça mais. Obrigado, senhor presidente.